Aleluia! Glória ao Senhor! Mais um dia com a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração que vai ver esse vídeo. Aleluia! Aleluia! Roupas nuevas, pus azeite em mi cabeça, me hizo lugar em su mesa, como Padre me deseja. Aleluia, glória ao Senhor. Padre, te dou graça por mais um dia com tu palavra. Te dou graça porque será um dia em que tu serás exaltado e glorificado tu nome, porque há poder em nome e na sangue de Cristo Jesus. Para em este dia nos purificar, nos liberar do pecado, nos liberar de todo aquele que não te agrada, todo aquele que não pertence a ti. Hoje é o dia que o Senhor nos curará, nos sanará. Hoje é o dia que o Senhor nos limpará nossas heridas, passará bálsamo sobre nós outros. Hoje é o dia que o Senhor obrará de uma forma tremenda e poderosa. Porque hoje, mais uma vez, a porta está aberta, a porta has sido revelada através da palavra. A porta hoje está delante de nós outros e o Senhor nos ensina, nos chama a entrar pela porta. O Senhor hoje nos ensina, nos chama a entrar pela porta, que é Cristo Jesus. Te dou graças, Senhor, por este momento. Que tu palavra seja ministrada por tu Espírito Santo a nosso espírito. Senhor, elimina as distrações, Senhor. Abre os olhos de nosso entendimento. Nos dá palavra de conhecimento. Nos traz discernimento espiritual, Senhor. Nos traz entendimento, Senhor. Padre amado, sabemos que solamente tu podes preparar-nos para receber tu palavra. Que seja ministrada através de tu Espírito Santo a nosso espírito, Senhor. Em nome poderoso de Jesus, leemos tu palavra em esse dia, em nome de Jesus. Leva-nos a este lugar, onde solo tu e nós outros, Senhor, eu e cada um de mis irmãos que vão ver esse vídeo, podemos desfrutar do momento contigo, Senhor, da ministração de tu Espírito Santo a nosso espírito. Aleluia, glória ao Senhor. E sem ti eu sei que muero. Aleluia, glória ao Senhor. E hoje a palavra está poderosa, como todos os dias, não? A palavra do Senhor é tremenda. E hoje está em el livro de Juan, capítulo 10, verso 9, que diz: em nome do Padre, do Hijo e do Espírito Santo, diz: Eu sou a porta, el que por mim entrare será salvo. E entrará e saldrá e hallará pastos. Aleluia e glória ao Senhor. Aleluia e glória ao Senhor. Aqui eu estava lendo a Bíblia em português, irmãos, porque às vezes não, sempre leio em várias traduções para ver onde entendo melhor. Eu vou compartilhar o Espírito Santo, lo vas a ministrar, porque eu não sou maestra aún, pero Deus me pode formar, porque Ele pode, não? E quem sabe? Aqui é o Senhor, Jesus, el buen pastor. Jesus é el buen pastor. Aqui diz. E eu vou estar lendo um pouco aqui ao princípio, que diz. Capítulo 10, verso 1 diz: de certo os digo, el que não entra por la porta en el corral de las ovejas, sino sube por outra parte, el tal es ladrão e asaltante. Então, há uma única porta. Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é a única porta para entrar a la salvação. Há uma porta, solamente uma. El que utiliza outro caminho, que é el que utiliza outro caminho, que é de Cristo, hermano, às vezes me lío com o espanhol, por isso na Bíblia em português me entendo melhor. Ele solo é a porta. Jesus, solamente ele é a porta. Pero el que entra por la porta es el pastor de las ovejas. Jesús solo es el verdadero pastor. A este abre el portero. Y las ovejas oyen su voz.
e a suas ovejas llama por nombre. Aleluia, glória ao Senhor. Somos as ovejas de Cristo e Ele nos chama por nossos nombres. Se refere a la relação que automaticamente se lleva a la salvação. E Ele la saca, se refere a encontrar um pasto adequado al que realmente quer saber. La palavra de Deus será guiada a toda a verdade. Irmão, aqui está dizendo que o único caminho, o único é Jesus. É a única porta para chegar ao céu, para chegar a Deus, para ter a salvação, para ter uma vida eterna. É Jesus. Não há outra porta. Não é a religião. No son los pastores, no. La única puerta es Cristo. Única puerta para llegar a la salvación, para llegar a Dios, es Cristo. E sigo. E ele disse, e ele chama por seu nome, e ele saca as ovelhas. E quando ha sacado fuera todas as próprias, vá delante de ellas, e las ovejas lo siguen, porque conhecem sua voz. Ai, que poderoso! Las ovejas lo siguen quando ele las saca del mundo. Quando ele las corre, las separa e põe nomes, ele las conduz e ellas escutam e conhecem sua voz. E o Senhor nos pergunta hoje, se realmente conhecemos sua voz. Conhecemos a voz do Senhor para ser dirigida ao caminho que Ele tem para nós outros. Ayer eu compartilhei a palavra em el melhor lugar. E hoje, meditando a palavra, eu falei algo, porque se cortou o vídeo e tive que fazer uma segunda parte para finalizar, de Elias, que foi conduzido por Deus. Elias foi conduzido por Deus para donde la viuda, para donde la mujer, la viuda de Sarepta. Elias foi conduzido quando saiu da caverna, quando se secou o ribeiro, o Senhor o conduziu. Ele escutou a voz do Senhor e o Senhor lhe disse que fora a Sarepta, que ali havia uma viúva, que Deus já lhe havia dito que cuidara. Ele escutou a voz do Senhor. E ayer me confundi, me liei um pouco, e na segunda parte volvi a repetir e disse que era Eliseu, e não era. Aqui ratificando, porque as coisas de Deus têm que ser justas, corretas. E em segunda parte eu disse que não havia sido Elias, porque Elias, quando estava na caverna, porque Elias estuvo 2 vezes na caverna, a segunda vez foi quando Deus lhe disse que comera, que a caminhada era grande, não? Ou seja, bueno, não me quero liar porque eu não recordo todo. Eu não puedo, não dou recordar tudo que leio. E há 2 histórias parecidas de Elias com Eliseu, porque Eliseu e se casa as mesmas coisas e mais de lo que ha hecho Elias em nome do Senhor. E sim que foi Elias que escutou a voz do Senhor e foi donde la viuda. E allí la viuda escutou a voz do Senhor também, porque ella tinha solamente um bocado para fazer um pouquinho de harina e um pouquinho de azeite na botija para fazer a comida e comer com seu filho e esperar a morte. Pero Elias escutou a voz do Senhor e foi até onde a viúva. E a viúva escutou a voz do Senhor quando o profeta disse: haz primeiro para mim. Haz primeiro um pão para mim, um bojo,
e depois hace para ti. E mira a importância de escutar a voz do Senhor. Por quê? Porque ella alimentou o profeta. E a harina não faltou. E o azeite tampouco. E mais, luego se murió o hijo de ella. E el servo del Senhor, em el nome de Deus, lo ressuscitou al hijo. Mira a importância de escuchar a voz do Senhor. ¿Por quê? Porque ella entendeu que era um profeta do Senhor, que Elias era servo do Senhor. E ella lo alimentou, aunque ella só tinha um pouquito para ela e seu hijo, que eram 2 bocas para comer. Pero chegou no mais. Pero ella escutou a voz do Senhor e obedeceu o que Deus pôs em seu coração, que primeiro servira ao profeta, primeiro servira ao que Deus lhe havia enviado, porque ele tinha uma bendição para ela. E ela o alimentou. E ela recebeu a bendição, que foi que mientras não chovera, porque não estava chovendo por uma palavra de Elias, bajo a palavra de ele, quando ele disse, não choverá. E não choveu. E ele disse que mientras não chovera, a harina não faltaria e o azeite tampouco. E não faltou. E ela foi bendecida. Pero às vezes, hermano, quando Deus nos bendice, quando Deus escutamos a voz do Senhor e hacemos aquilo que Deus nos disse para fazer, hacemos e logo quando hacemos vem uma prova tão grande que tu disse, pero se era Deus falando, então por que me vem este levante? Por que me vem esta prova tão grande? Porque o hijo de ella se morreu. Por quê? Se eu escutei, se eu alimentei o profeta, se eu alimentar o servo do Senhor, sacado o último que tinha, primeiro lo servi. E mira a importância de nascer primeiramente, poner por primeiro a obra do Senhor em nossas vidas. Como o Senhor dijo em sua palavra, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão añadidas. Quando hacemos primeiro as coisas, quando hacemos primeiro aquilo que Deus nos ordena fazer. Oferecer ao Senhor nossas primícias. Ofrendamos ao Senhor nossas primícias. Todo lo primeiro. E quando hacemos, às vezes nos vêm provas, nos vêm coisas duras, donde uno pergunta, pero por que se eu he hecho lo que tu me has dicho, oh papá, oh Deus, oh Senhor, oh Espírito Santo, se tu me has dirigido para fazer isto, se estou lutando para fazer a vontade tuya, se estou fazendo a vontade, lo que tu, Senhor, lo que escuché que tu me hablara, porque eu he escuchado que tu me has dicho, hazlo. E eu lo hice. Então, ¿por que sucedió lo peor? El hijo de ella se murió. Pero el Señor, lo que tiene Dios para nosotros es tan grande que los pensamientos de Él son más grandes que los nuestros. No se puede entender, não se pode alcançar, não se pode sequer imaginar quão grandes são os pensamentos do Senhor. Lo que Deus tem para nós é tão grande. Nós, com nossas limitações, não podemos entender. Deus tem coisas grandes. Ele é a porta. E quando entramos por la porta, Ele nos conduz a pastos verdejantes.
Ele nos conduz ao centro de sua vontade, onde somos preparados, onde Ele trabalha, onde Ele nos vai moldeando, como aquela palavra, na casa do alfarero. Escutamos a voz dele, como escutou Jeremias e obedeceu a voz do Senhor. Hermanos, é poderoso escutar a voz de Deus. É tremendo escutar a voz do Senhor quando Ele te habla. Às vezes Deus te vai falar: hijo, aqui já não é tu lugar. Hija, se ha terminado tu tempo aqui. Porque o Senhor nos dirige. Deus não nos ha chamado para estar estancado, para estar paralisado. Deus nos ha chamado para estar movendo-nos. Quando Ele ha chamado os discípulos, Ele ha dado uma ordem, dijo: ide por todo o mundo, predicar a palavra, hacer discípulos de todas as nações. O Senhor nos ha chamado, o Senhor nos ordena. E aí, mira a importância de escutar a voz de Deus. Mira a importância de escutar a voz do bom pastor. Jesus é nosso bom pastor. Ele nos habla cada dia. Ele nos habla através de sua palavra. Ele nos habla cada dia, nos trazendo direcionamento. Quando Jesus esteve nesta terra, nos resgatando para nos fazer entrar. Porque Ele ha sido a porta que ha venido. Através dele, tivemos a salvação. Fomos resgatados. E Ele ha subido para o céu, pero não nos ha deixado órfãos. Ha enviado o Santo Espírito, o Espírito da verdade, Espírito de poder, que nos ensina todo. Nos ensina, nos dirige a la porta. Ele nos ha sacado e nos leva aonde Ele quer que vayamos. Porque mientras vamos caminhando, o Senhor vai trabalhando. O Senhor trabalha em nossas vidas. Hermanos, se realmente somos ovelhas do Senhor, necessitamos escutar sua voz. O Senhor habla. Nós outros é que quase sempre não escutamos. O Senhor está todo o tempo falando. Todo o tempo o Senhor está falando. Nós outros não escutamos porque estamos distraídos com muitas coisas. Mas o Senhor nos está conduzindo. E muitas vezes entramos por portas onde o Senhor não quer que estemos. Onde não é a vontade do Senhor. E mais uma vez o Senhor trabalha para quitar-nos de aí. Mais uma vez o Senhor nos está trabalhando e o Espírito Santo nos conduz para sair, volver ao caminho, volver à porta, a volver à direção que Deus tremendo e poderoso. Se somos ovelhas e não estamos ouvindo e não estamos escutando a voz do Senhor, hoje é o dia de perguntar-lhe: Senhor, estou escutando tu voz. Estou escutando a ti, Senhor, ou estou sendo guiada por a própria voz que vem dentro de mim, de minha carne, de minha vontade própria? Que voz estou escutando hoje? Qual é a voz que está me guiando hoje? O Senhor nos está chamando este dia a buscar escutar sua voz, a silenciar as outras vozes para escutar a voz dele, porque Ele é nosso bom pastor. E a vontade dele é que não salgamos de la porta que Ele ha aberto para nós. Que não salgamos de la direção dele.
que não sigamos por nossa própria vontade, pero sim por la voluntad de Ele. Porque a palavra do Senhor diz que a voluntad de Ele é buena, perfeita e agradável. Que em este dia, em esta manhã, busquemos escuchar a voz do Senhor. Busquemos oír para que direção me está guiando o Espírito Santo. E muitas das vezes somos guiados para o deserto. E muitas das vezes somos guiados para onde não queremos. Porque nós outros queremos lo cômodo, lo bueno, lo fácil. E o Senhor, muitas das vezes, nos guia para o deserto. Para lugares onde eu digo, não, eu não quero ir. Muitas vezes estamos em lugares onde Deus nos ha guiado, nos ha direcionado, e as coisas aí não estão bem. E as coisas aí parecem mal, ao contrário de minha vontade. Minha vontade não é a vontade do Senhor. Porque minha vontade, como eu digo, é estar cômodo, é estar tranquila. É uma falsa paz que me traz comodidade, eu não me muevo, não hago nada. E não é o que Deus tem. E Deus nos leva ao deserto para trabalhar em nós. Quando estamos no deserto, em la prueba, é quando mais Deus trabalha. É quando mais Deus está trabalhando. Porque Elias estava na caverna. Pero ele foi enviado a uma mulher que estava com escassez. Ela não tinha comida. Ele já não tinha água. Mira como Deus trabalha. Para nosso entendimento humano, como eu vou dar o último que tenho para mim e meu filho? Para outra pessoa? Mira como Deus trabalha. Parece louco. Parece loucura. É que as coisas de Deus é loucura para a humanidade, para nossa carne, para nossa mente humana é loucura. Pero Deus disse: quanto mais difícil estão as coisas para ti, mais eu vou trabalhar contigo. Mais eu vou trabalhar em tu vida, mais eu te vou forjar. Vou te forjar dentro de ti o amor, a compaixão. Porque esta mulher tuvo compaixão. Esta mulher teve amor ao próximo. E assim Deus trabalha em nós outros. Eu não sei o que Deus quer falar através desta palavra, porque comigo já ha falado. Eu não sei o que Deus vai falar contigo, pero hermano, eu havia começado a gravar e já estava quase 5 minutos. E tive que volver e empezar. Tive que volver a empezar porque é tremendo como Deus lo hace. Eu empecei de uma maneira, segundo meu entendimento, e Deus disse: não, tu não vas falar. Vale, pois então o Espírito Santo habla. Eu sei que Deus vai falar contigo hoje. Eu sei que Deus te está falando através deste vídeo. Tu vas a entender o propósito de Deus por tudo o que tu estás passando. Entende que o Senhor te vai levar em lugares onde tu vas a ter que trabalhar. Porque às vezes, hermano, estamos muito cômodos, queremos estar no melhor lugar, onde não há persecução, onde não há levantes, onde não há nada. E não é assim que Deus trabalha. Se tu não eres perseguido por el nombre del Senhor, por el Evangelho de Cristo, algo está mal, hermano, hermana. Mi hermano e minha irmã, algo está mal.
Necessitamos ser levantado cada dia. Necessita cada dia haver algo para que nos pongamos de pé e lutemos. Porque é uma luta constante todos os dias. Não há descanso, hermano, vamos descansar na eternidade. É allá onde vamos descansar. Aqui é luta, é prova, é guerra. E temos que estar movendo. Temos que estar movendo. Temos que estar movendo cada dia. Não podemos parar. E esta é a palavra de hoje. Eu vou a finalizar aqui. Me estão chamando e não sei se paralisou o vídeo, pero que o Senhor nos bendiga a cada um. Que esta palavra venha a ministrar a cada um em nome de Jesus. Que busquemos a porta. Se salimos da direção, se salimos da porta que é Jesus, volvamos. Hoje é dia de volver. Hoje é dia de volver a la porta. Hoje é dia de volver. Senhor, estou aqui. Eu quero volver a entrar. Eu quero volver a ser oveja. Eu quero volver a escutar tu voz. E o Senhor te vai a guiar, minha irmã e minha irmã. Volva a la porta. Volva a escutar a voz do Senhor esse dia. Clama-lhe. Quando clamamos, o Senhor escuta. Senhor, humilha-lhe. Humilha-te debaixo das mãos poderosas dele. Que ele te vai escutar. Eu já estou clamando ao Senhor. Se sair da direção, eu quero volver à direção. Se deixei de escutar tu voz, eu quero volver a escutar. Mi bom pastor, mi Senhor, mi Rei, por sempre e para sempre. El Senhor Jesus, a única porta. E esta ha sido a palavra de hoje. Que o Espírito Santo de Deus venga estar ministrando a tu espírito. Padre amado, te dou graça por este dia, te dou graça por esta palavra. Eu sei que tu vai ministrar, eu sei que tu vas falar, Senhor, ao coração. Porque é palavra do coração de Deus para meu coração e para o coração de todos os que vão ver. Todos os que vão ver, Senhor, que seja tu, Senhor, traindo entendimento, traindo discernimento, fazendo-nos sensíveis, Senhor, que seja tu abrindo os olhos do entendimento para entender o que tu vas a ministrar através desta palavra, Senhor. Padre, tu és a única porta. Tu és o caminho, a verdade e a vida. E nós queremos caminhar por este caminho, queremos escutar tu voz, queremos andar segundo tu vontade, não a nossa, Padre. Em nome santo e poderoso de Jesus, eu te agradeço, Senhor. Que este dia seja consagrado ao Senhor, que nossas vidas, nossas casas sejam consagradas ao Senhor. Em nome santo e poderoso de Jesus, bendiciones. Curta o vídeo, compartilha. Inscreve los que não estão inscritos em nome poderoso de Jesus. Que tenham um bom dia em nome de Jesus. Amém.